Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Eu vou fazer a leitura na NVI, eu não sei qual é a versão que os irmãos usam, NVI? Eu vou ler até o verso de número 23. Os irmãos encontraram? Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu servo escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmais, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: Traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Palavra do Senhor para nós nesta noite, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos permita entender o que a sua palavra nos diz. No século XVI houve um João. E eu vou falar de João porque João e Jonatas no hebraico têm a mesma raiz base.
era um João chamado John Knox, que foi o fundador do presbiterianismo na Escócia, um dos reformadores, um daqueles contemporâneos da Reforma. Durante um bom tempo ele ficou escravo, ele foi escravizado e teve que remar nas galés francesas, em oposição que ele sofria, porque ele tratava de levar a reforma para as Ilhas Britânicas, particularmente para a Escócia, e sendo detido pelos franceses, passou um pouco mais de 2 anos remando. Já com uma certa idade, foi fazer exercício forçado nas galés francesas. Depois ele passou um tempo em Genebra, foi para a Inglaterra e finalmente conseguiu chegar até a Escócia no século XVI. E eu dei essa volta toda para dizer que é dele a frase que diz: um homem com Deus é sempre maioria. Nós repetimos essa frase e não sabemos de onde vem. E essa frase foi cunhada por John Knox. Esse outro João do qual tratamos, partindo da mesma raiz hebraica, Jonatas, é um homem que aparece nas Escrituras, não de maneira ostensiva, ele aparece de maneira pontual nas Escrituras, embora todos nós saibamos quem era Jonatas. Grande amigo de Davi, filho de Saul, intermediário no tempo, no espaço e na história entre uma casa real e a outra. Ele era para ser o rei, caso seu pai não tivesse feito o que fez. Mas então ele está ali no meio daquela história. O capítulo 13, que vem antes do que nós lemos, termina com uma grave desesperança pairando sobre o povo de Israel, a tal ponto que tudo dependia dos próprios inimigos. E aqui nós vemos algo muito peculiar nesse trecho das Escrituras. Quando o povo de Deus precisa voltar aos próprios inimigos e pedir favor a eles. Isso se dava porque a parte de trato com os metais no povo de Israel naquele tempo, por exemplo, era mínima. A tal ponto que o povo de Israel não conseguia afiar as suas próprias ferramentas com que aravam a terra. Mas os filisteus sabiam fazer isso. Os filisteus sabiam forjar o ferro, eles sabiam malhar o metal, eles conseguiam afiar as suas espadas e também os instrumentos agrícolas. E por isso o povo de Israel às vezes tinha que se submeter aos próprios inimigos, aqueles que os matavam, aqueles que lhes cobravam impostos, para que eles pudessem ter os seus arados, as suas pás, as suas ferramentas de sobrevivência, já que era uma sociedade que dependia disso. Naquele capítulo 13, nós temos a narrativa de que um grande número de filisteus tinha atacado o povo de Deus. E o que nós temos aqui, no capítulo 14, é um bolinho de gente com o rei Saul, que tinha se afastado para evitar ser morto no que aconteceu antes. Cerca de 600 homens apenas foram para um lugar. E cerca de 30.000 homens estavam bem armados, bem aparelhados do outro lado. Alguns estudiosos calculam um pouco mais, cerca de 36.000. Mas sendo 30 ou 36.000, era muita gente se comparado com 600 pessoas. Esse é o cenário. Os filisteus tinham saqueado Israel, tinham levado o que havia de melhor, suas plantações, sua riqueza. Só restavam para Israel a esperança de um rei, que já não era assim tão confiável, 600 homens e a Arca da Aliança que ainda estava com eles. Israel fugia, Israel se escondia, esse era o retrato de Israel naquele momento. Esse impasse é o pano de fundo em que começa o capítulo 14 de 1 Samuel. 600 homens contra 30.000, ambos acampados esperando para ver o que ia acontecer. Jonatas aparece no começo do capítulo, há um pequeno hiato e ele volta a aparecer direto até o final da nossa leitura, praticamente. Um homem de muita coragem, um homem de muita convicção e um homem de muita fé, que começa a contrastar com a imagem de seu pai, que naquele momento tinha se retirado, tudo bem que era uma retirada estratégica, para não morrer naquele momento, só que quando ele se retirou, ele arranjou uma árvore, foi se sentar embaixo da árvore e simplesmente ficou passivo, esperando ver o que ia acontecer dali para frente. A situação absolutamente desesperadora, e nós nos voltamos para nós numa hora dessa e perguntamos: o que você faz? O que eu faço quando as probabilidades estão totalmente contra nós?
Esse é o cenário. Todas as probabilidades, todas as possibilidades eram absoluta e verdadeiramente contra o povo de Israel. E o que é que nós fazemos quando as probabilidades que nos cercam apontam e nos dizem, não tem mais jeito para você? Quando nós somos apenas 600 e olhamos para o outro lado, para outra colina, do outro lado do pequeno vale, e olhamos um exército enorme, de 30 mil, e nós olhamos assim, meu Deus, a gente cabe aqui nesse cantinho, e Juiz de Fora inteiro está cheio contra nós. O que você faz quando não há mais nada que se possa fazer? Não há mais esperança aparente. O que é que você faz? O que é que eu faço? O que é que um filho de Deus deve fazer quando não há mais esperança aparente? Na sabedoria popular, nos ditos populares, nós somos levados a crer o seguinte: não adianta tentar. Não adianta espernear, fica quieto que a morte é menos dolorosa. Não se arrisque, fique quieto. Vai que o inimigo não vê você se você ficar quietinho. É isso que nós ouvimos nos nossos ouvidos. É isso que nós somos indicados a fazer. Mas quando chegamos aos versos 2 e 3, alguma coisa diferente. Um pequeno vislumbre de Saul, que tinha acabado de falhar em oferecer um sacrifício, tinha usado a arca da aliança de maneira indevida, alguém que não dispunha mais da confiança do próprio Deus, deveria ter esperado Samuel chegar naquela ocasião, não o fez, não deveria ter levado a arca do Senhor para o risco iminente e a levou. E Deus disse então a Saul, através do profeta, que a casa real seria tirada dele, a linhagem real seria afastada dele. E Saul aqui parece que está jogando a jogada final da sua vida. Um sujeito desesperado que já sabia que não ia mais ter jeito, Deus tinha lhe virado as costas, o povo já não o amava, ele já não era adulado, louvado pelo povo como era no início do seu reinado, sabia que estava longe dos desígnios de Deus e pior, Deus já tinha dito, em você acaba sua casa real, eu já tenho um outro para ficar no seu lugar. A cartada final de Saul, ele vai, se senta embaixo de uma árvore, que no verso hebraico é mais ou menos você se sentar agachado, é como se você se agachasse e ficasse sentado sobre suas próprias pernas, debaixo daquela árvore, esperando o que ia acontecer. E qual é a cabeça, qual é a história de Saul naquele momento? Ele se convenceu de que não havia mais nada para fazer. E aqui eu me pergunto, do que é que nós enchemos o nosso coração nos momentos de crise da nossa vida? Nós nos convencemos de que não há nada mais a fazer? Nós ouvimos o que o mundo nos diz, não tem mais jeito? Fica quieto, deixa isso tudo passar? Saul parece ter feito isso. Saul teve um outro detalhe interessante, ele arranjou um sacerdote para ele próprio. Chamou Aías, que só aparece aqui nesse trecho das Escrituras. Aías não foi um sacerdote muito popular. Um sacerdote quase pessoal. E eu me pergunto, como nós temos encarado a liderança que o Senhor nos dá? Havia liderança espiritual para Saul. Havia uma casa sacerdotal para Saul. Mas ele não a quis, porque aquela casa sacerdotal que Deus tinha estabelecido tinha palavras de exortação, como ele tinha recebido antes, e ele não queria ouvir a exortação, ele queria ouvir algo agradável. Então ele escolheu Aías, que era um sacerdote particular para ele. Quem é esse sujeito Aías? O texto nos contou, ele carregava os genes de Icabode, ele era neto de Finéias. Vocês lembram quem é Finéias? Ele era irmão de Ofni. Ofni e Finéias eram filhos de quem? De Eli, o sacerdote Eli. Vejam bem onde é que nós fomos parar. Aías era descendente de Eli, filho de Finéias, a quem o Senhor tinha matado, dados os seus pecados. Foi exatamente esse homem que Saul trouxe para perto de si, abraçou e disse: agora você é meu pastor, você vai falar tudo o que eu quero ouvir. E ali estava Saul, arriado
enquanto a história depunha contra ele, ele estava arriado, agachado, sentado sobre suas próprias pernas, embaixo de uma sombra, sem saber o que fazer, sem ter como consultar a Deus, porque ele não queria consultar a Deus, não queria ouvir o que Deus tinha a falar. E chama para si aquele homem, descendente de Icabode, que quer dizer, a glória se foi. Chama o filho daquele que olha para Deus e diz, a glória de Deus saiu de Israel. Olha só o cenário em que Saul está. Olha quem era Saul naquele momento. Nós estamos associados à glória de Deus ou à ex-glória de Deus? Saul aqui se associa a algo que já tinha passado, a glória que tinha sido embora. E nesse momento, para Saul, tudo aquilo era uma verdadeira missão impossível. Sem esperança, sem fé, sem direção, sem roteiro para a sua vida, sentado embaixo de uma árvore, esperando a vida acontecer. Absolutamente passivo, totalmente inerte, sem comando, sem liderança. Esse era Saul, o rei de Israel. Mas temos o contraste. Logo no começo começa assim, certo dia, Jonatas, a leitura que eu fiz começa assim, filho de Saul. Jonatas, filho desse sujeito que eu acabei de descrever, foi quem disse ao seu escudeiro, o seu pajem, aquele que carregava as suas armas, vamos tentar resolver esse negócio. Ele era o contraste em relação ao seu pai, a Saul. Não sabemos o nome do escudeiro, mal sabemos o nome de Jonatas, porque ele aparece poucas vezes. Não sabemos quem era o escudeiro, nós sabemos sim que o escudeiro confiou em Jonatas e disse, vamos embora, o que você me mandar fazer eu faço. Ele confiava plenamente no que o seu amo Jonatas faria. Ele já sabia que Jonatas não seria mais o rei. Ele não tinha por que adular Jonatas. Ele não tinha por que obedecer Jonatas. Ele não tinha interesses políticos em Jonatas. Ele sabia que Jonatas não assumiria o trono de Israel depois. E é interessante, um pregador do século XIX, chamado Andrew Bonar, que ele pregou um sermão, ficou registrado, esse sermão está escrito, e ele pregou um sermão inteiro e longo a respeito do escudeiro de Jonatas. E eu fiquei pensando, esse sujeito é corajoso, porque você pegar um trecho das Escrituras, pegar um personagem das Escrituras, cujo nome sequer é mencionado, mas por causa dos seus atos, por causa daquilo que ele fez, pelo seu denodo, pelo seu sacrifício mesmo, em seguir aquilo que ele entendeu que era a orientação de Deus através do seu amo, ele deixou esse sermão registrado. E deve ser muito elucidativo para nós, entender quem era aquele escudeiro, a partir do sermão de Andrew Bonar. No entanto, ele deixa algo registrado de maneira muito interessante. Ele diz a respeito do escudeiro de Jonatas, que ele pode ter passado despercebido neste mundo. E ele conclui assim no trecho do seu sermão, ele pode ter passado despercebido neste mundo, como você e eu podemos passar despercebidos na nossa história pessoal. Pode ser que ninguém neste mundo saiba quem é o Joel. Assim como ninguém na história sabe quem era o escudeiro de Jonatas. Mas ele diz, mas tanto o escudeiro de Jonatas, quanto nós, seremos reconhecidos diante do Senhor da glória, e nosso nome será lido um dia, em alta voz, naquele grande dia do Senhor. Nós não sabemos o nome do escudeiro, mas algo é certo, no dia em que nos depararmos com o Senhor da glória, nós saberemos quem é aquele nome, que nome ele carregava, e qual é o seu novo nome que está inscrito no livro da vida. Assim é conosco. Não se importem se o mundo não souber quem é você. Importe-se que Deus saiba que o seu nome está lá com ele. Todo o foco desse trecho que eu li para vocês está no versículo 6. Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Prestem atenção agora. Talvez, Jonatas não disse assim, eu estava orando, e o Senhor me prometeu que ia nos dar o acampamento filisteu. Ele diz assim, talvez
o Senhor age em nosso favor. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Talvez Deus queira fazer algo. Porque talvez, eu não vi nenhuma promessa específica de Deus a esse respeito. Eu só sei de uma coisa: Deus é todo poderoso, e quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz ou com uma multidão ou com um só. Porque o Deus é o mesmo. Não importa se você vai com mais um, ou se você vai com uns 30 mil. Não importa se você vai com 600, não importa se você vai com 2. O que importa é que Deus esteja com você naquela incursão. Porque o Senhor é quem faz aquilo acontecer, seja com muitos ou seja com poucos. Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Ele não tinha, talvez, ele não tinha nenhuma garantia. Jonatas não tinha garantia alguma de que Deus faria alguma coisa. Ele sabia que Deus podia fazer, mas ele não sabia se na sua soberania Deus faria ou não alguma coisa. Ele não tinha promessa, ele não tinha garantia, ele não tinha nada da parte de Deus, a não ser a confiança de que o Deus dos seus pais poderia estar ali e fazer alguma coisa acontecer. Nós temos muitas passagens na Bíblia assim. Gideão com 32 mil e Deus resolve diminuir para 300. Senaqueribe que cerca Jerusalém com 185 mil assírios, fora das portas de Jerusalém, e na manhã seguinte os 185 mil estão mortos. Eliseu e seu servo lá em Dotã orando para que Deus abrisse os olhos e o servo pudesse ver que quem estava do lado de Deus era muito mais numeroso do que os outros. E parecia que as colinas, se você ler esse trecho depois, parece que as colinas estavam se mexendo. Fisicamente não havia ninguém, mas os exércitos do Senhor estavam ali. É disso que Jonatas está falando. Deus não depende de números. Deus depende do seu desejo soberano. Deus não depende de números. Ele pode vencer a batalha com quem Ele quiser. Se Ele determinar que a batalha vai ser vencida, Ele a vencerá. Nem que para isso Ele levante os elementos da natureza. Ele pode vencer até sem ninguém. Ele é todo poderoso. Se o Senhor está ao nosso lado, o que é que pode impedir e limitar a determinação, o plano do Deus Todo-Poderoso? Absolutamente nada. É esse tipo de fé que Jonatas põe em ação aqui. Ele não tinha a promessa, mas ele tinha a fé inoculada em seu coração. E ele tinha plena convicção de que se Deus quisesse, alguma coisa aconteceria e mesmo aqueles 2 homens sozinhos poderiam vencer uma guarnição inteira. 20 morreram logo na primeira investida dos 2. E a confusão foi generalizada entre os filisteus. Só que aqui Jonatas nos ensina uma coisa. Quando ele estabelece aquele sinal, quando ele diz para o seu escudeiro, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, porque está todo mundo parado, ninguém vai fazer nada mesmo. Se o Senhor quiser, Ele nos faz vencer com muitos ou com poucos, vamos lá ver o que vai acontecer. E ele estabelece um sinal. Se acontecer isso, se eles falarem isso para nós, nós ficamos quietos. Se eles falarem aquilo, nós vamos e o Senhor entregou esses homens em nossas mãos. Jonatas está nos ensinando que, a despeito de crermos que o Senhor está do nosso lado e que Ele é todo poderoso para fazer tudo, nós precisamos tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. No meio daqueles 600 homens que estavam com Saul, eu tenho certeza absoluta que a maioria cria no mesmo Deus que Jonatas. A diferença daqueles 600 para aqueles 2 é que os 600 ficaram parados, olhando para o rei, embaixo de uma árvore agachado, enquanto os 2 tomaram a iniciativa e foram contra o inimigo. E por irem contra o inimigo, Deus lhes deu a vitória na mão. Deus não nos dá vitória se nós ficarmos parados embaixo de uma árvore. Nós precisamos tomar a iniciativa. Jonatas nos ensina isso. E na última sessão daquela passagem, dessa passagem que eu li com vocês, há um detalhe interessante. Saul se desespera quando sabe que tem alguma coisa acontecendo,
e grita para alguém: traz a arca do Senhor, traz a arca da aliança. Mas, quando ele vê que o tumulto está generalizado entre os filisteus e que não seria mais necessária, aparentemente, uma intervenção divina, a arca simbolizava a intervenção divina, o que ele diz? Não precisa mais trazer a arca, deixa que agora a gente assume. Na verdade, meus irmãos, Saul estava exatamente do jeito que ele estava lá no começo da sua jornada, porque para Saul a arca era um amuleto. Para Saul a arca não era a presença de Deus no meio do povo, para Saul a arca era um amuleto. Se traz o amuleto, a gente se dá bem. Se o amuleto sai, a gente se dá mal. Se eu pendurar esse amuleto aqui por baixo da minha camisa, vai dar sorte. Se eu tiver um trevo de 4 folhas, dá sorte. Se eu guardar uma nota de $1 toda dobradinha na carteira, eu vou ficar rico. Vocês já devem ter ouvido essas coisas por aí, né? Não passa embaixo de escada. Se o gato preto cruzar, atravessa. Superstição igualzinha de Saul. Se a arca estiver aqui, eu ganho. Se a arca não estiver aqui, eu não ganho. Bom, mas agora que a gente está ganhando, não precisa mais da arca. Meus irmãos, parece cômico, mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós transformamos as coisas boas de Deus em amuleto para a nossa vida. Às vezes eu pego esse livro e o transformo no meu amuleto. Se ele não estiver embaixo do meu braço enquanto eu vou para a igreja, eu não tenho cara de crente. Se eu não a deixar aberta num determinado texto na minha sala, o diabo vai fazer a festa na minha família. Mas você não está preocupado em ler, você está preocupado em deixar aberto. Isso é um amuleto. Pegamos a arca do Senhor e a transformamos num amuleto. Traz a arca, que a gente ganha. Ah, não, já estou ganhando? Não precisa mais da arca. Saul não tinha aprendido a lição. Saul ainda estava todo errado. Ele queria usar a arca do Senhor como amuleto de batalha, talismã de batalha. E finalmente a fé, a coragem e a convicção de Jonatas transbordam por sobre o exército de Saul, lá pelos 600, aqueles 600 se encorajam. Eles olham lá para Saul e talvez tenham dito: meu Deus, o rei estava tratando a arca como se fosse um ídolo. A gente não quer isso, a gente quer aquilo que Jonatas está fazendo. Vamos lutar pelo Senhor, em nome do Senhor. Não vamos mais pegar as coisas do Senhor e tratar como se fosse ídolo da nossa vida. Há não muitas semanas atrás eu falei sobre as marcas lá na igreja, sobre as marcas de uma igreja verdadeira, e quando um dos sermões foi sobre a exposição da palavra de Deus. E eu me lembro que eu falava para eles: meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque muita coisa que a gente pega, que começa muito bem, a gente transforma em ídolo no meio da nossa caminhada. Coisas que eram muito boas e que hoje se tornaram ídolos, inclusive a nossa denominação. Eu sou de uma denominação histórica e nós precisamos ter cuidado com isso. Nós temos 153 anos de Brasil, 495 anos de reforma, dos quais talvez 460 anos de igreja presbiteriana. Cuidado, porque isso pode virar ídolo. E todo ídolo tem uma característica: entra no lugar de Deus. E tudo aquilo que entra no lugar de Deus, Deus diz assim para mim: ah, você prefere isso? Então fica com isso. Era uma boa coisa? Era, mas não pode tomar o lugar de Deus. E é interessante que, num certo trecho aqui do texto lido, até os desviados se consertaram. Vocês notaram isso? Alguém prestou atenção que os desviados voltaram para Israel? Porque chega um certo momento que diz que até os soldados que tinham passado para o lado dos filisteus, olha que coisa estranha, quando viram a guerra acontecendo, alguma coisa surgiu dentro deles que eles devem ter falado: opa, o nosso lado é lá, o nosso Deus é o de lá, eu vou voltar para Israel. E voltaram. E parece, ao que tudo indica, que enquanto eles voltavam, houve um encontro, ou seja, os filhos de Israel estão vindo de lá para cá lutando. E os que antes eram desertores, que voltaram para o seu povo novamente, estavam aqui no meio dos filisteus e aqui começaram a lutar.
e fizeram um estrago já aqui dentro, enquanto os de Israel chegavam. O que eu quero dizer com esse trecho não é tanto botar atenção nos desviados que estavam voltando. É botar o foco numa doutrina bíblica essencial, que se chama a soberania de Deus. E nós nos perguntamos por que é que Deus permitiu que aqueles homens debandassem para o lado dos filisteus. E eu respondo a vocês, porque Deus, em sua soberania, já sabia de tudo isso, porque Deus comanda a história do homem. E no dia em que Deus determinou os filisteus serão derrotados, já havia gente do próprio Deus no meio dos filisteus. Deus é total, absoluta e completamente soberano. E nenhuma pestana neste universo sai do lugar sem que Deus tenha conhecimento e sem que Ele o permita. Nem mesmo aqueles israelitas que se desviaram e debandaram para lá. E aqui está a história. E eu pergunto a mim mesmo, por que é que essa história está aqui? É claro que é uma história fascinante, é uma história de guerra. Quem gosta de ver History Channel aí, de vez em quando vê lá as estratégias da Segunda Guerra Mundial, ou até de outros combates. É uma história de guerra, uma história de comando de guerra, é uma história também de estratégia. Vamos nos infiltrar, isso é tomada de cabeça, ponta. Vamos lá, vamos nos infiltrar, vamos pegar uma pequena guarnição, vamos começar a confusão. Uma história bonita. Eu, particularmente, não conheço nenhum incidente na história militar, deve ter havido, mas eu não conheço, em que um homem e o seu escudeiro, é como se fosse hoje um oficial e o seu ajudante de ordens, sozinhos, entrassem na linha do inimigo e causassem a confusão que Jonatas e seu escudeiro causaram aqui. Não conheço. Pode haver, mas eu não conheço. Proporções tão ousadas, eu não conheço. E, aliás, daria um belíssimo filme. Esse capítulo daria um belíssimo filme. Fica a ideia aí para... Não sei, pastor, se tem algum roteirista aqui, já fica uma boa ideia para vocês. Mas por que essa história está aqui? Por que isso faz parte da palavra de Deus? Eu creio que todo esse livro é a palavra de Deus. Totalmente inerrante, totalmente perfeito e totalmente voltado para o meu crescimento, para a minha educação no Senhor. Por que essa história está aqui dentro? O que isso tem a ver conosco agora em 2012? O que tem a nos dizer hoje, aqui, nesta noite? O que essa passagem fala ao nosso coração, agora, enquanto estamos aqui, compartilhando a palavra de Deus? E quando eu olho para esse texto, algumas coisas me saltam aos olhos. Diante de tudo isso que foi falado, que é a narrativa em si, eu gostaria de dizer para vocês que a batalha, seja ela qual for, que você estiver lutando, não é ganha por sua força, nem por seu poder e nem por seus recursos. A batalha não é ganha nem por nossa força, nem por nosso poder e nem por nossos recursos. Se nós pensarmos que somos hábeis para fazer alguma coisa na batalha, nós já perdemos a batalha. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias da nossa vida, porque o pouquinho de força, humanamente falando, que nós temos, talvez algum recurso que tenhamos, e talvez algum poder, alguma influência que possamos ter, socialmente falando, pode se transformar naquele nosso ídolo sobre o qual eu falei. E nós podemos entrar numa batalha, achando que a utilização dessas três coisas pode dizer o seguinte: não precisa mais trazer a arca, deixa que eu já estou ganhando. Nós precisamos dizer com todo o vigor do nosso coração, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está lá em Zacarias 4:6. Você pode repetir comigo? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que nós precisamos andar. Eu não tenho força, eu não tenho recurso, eu não tenho sabedoria, eu não tenho nada. Quem tem tudo isso é o Senhor.
E quando eu entrar numa batalha, eu quero contar com os recursos dele, porque se eu entrar com os meus recursos, eu já perdi a batalha antes de entrar nela. Deus pode usar gente quase insignificante aos nossos olhos. Deus não precisa usar os doutores, nem os ricos, nem os poderosos. Deus pode usar qualquer um que Ele quiser, ou até mesmo ninguém, mas Ele geralmente usa alguém, porque isso nos ensina o que nós precisamos aprender. 1 Coríntios 1:26 diz: irmãos, pensem no que vocês eram, preste atenção nessa palavra de Paulo, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, está falando de nós, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, ou seja, até para os homens nós éramos tolos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Paulo aqui desmonta a possibilidade de nós, crentes no Senhor Jesus, porque alguém poderia dizer: não, Joel, você está falando isso em função daquele texto lá do Antigo Testamento. Não, estou falando aqui, Paulo reforça essa nossa ideia. E eu fico intrigado com o testemunho que John Bunyan, a respeito de John Bunyan. Alguém aqui já ouviu falar no Peregrino? Já? Tem até um filme bem feito, aliás, dois, um antigo e um mais novo. Mas se você não leu ainda, pode ler o Peregrino. Tem a Peregrina também. O Peregrino foi o primeiro. Ele escreveu na prisão, nas masmorras, porque ele era perseguido por sua fé no Senhor. Na Inglaterra. Só que tem um detalhe interessante que quase ninguém sabe. John Bunyan, que é a segunda obra cristã mais lida depois da Bíblia, o livro mais vendido cristão no mundo é o Peregrino. Ele nunca foi à escola. É um escritor que nunca aprendeu a escrever, formalmente falando. Até onde eu sei, ele não tinha sequer uma educação básica. Alguém que chegou e falou: não, tudo bem, você não pode ir para a escola, vem aqui que eu vou te dar uma educação básica. Até onde eu sei, ninguém ensinou para ele. Ele aprendeu parcas coisas a respeito da literatura, de ler e escrever. Pouca gente naquele tempo era letrado, e ele era um dos muitos analfabetos. Eu não sei como, mas aquele homem aprendeu a ler e escrever, sem ter ido à escola e sem ter um tutor direto. Foi criado numa pobreza praticamente abjeta, ele era quase um mendigo. John Bunyan, nosso irmão daquele tempo, de 3 séculos atrás, era quase um mendigo. Mas John Owen, um outro britânico, um outro inglês daquele seu tempo, que tinha sido vice-chanceler da Universidade de Oxford, olha o contraste, estou falando de um semi-analfabeto quase mendigo, e um outro irmão nosso, John Owen, que tem escritos fantásticos, muitos deles já em português, mas você acha quase tudo dele na internet de graça, porque já está em domínio público. Certa vez, John Owen foi chamado para uma conversa com o rei Carlos II, e no meio da conversa, John Owen disse para o rei que ele gostava de ir a Londres, e quando estava em Londres, ele gostava de ir ouvir John Bunyan falar. Naquele momento, tanto o rei quanto as outras pessoas, ele foi repreendido publicamente pelo rei, e as outras pessoas começaram a zombar de John Owen, que foi um dos puritanos, ou seja, daquele movimento puritano. O rei não entendia como é que o homem, que era vice-chanceler da Universidade de Oxford, que era a mais importante universidade daquele tempo, saía da sua cátedra para ouvir um semi-analfabeto falar. Mas John Owen respondeu ao rei que daria todo o seu aprendizado e todo o seu conhecimento, se Deus lhe permitisse pregar um sermão, como ele ouvia John Bunyan pregar. São 2 irmãos, 2 fantásticos heróis da fé, e esse homem saiu com essa fala. Deus fala por sábios, como falou através de John Owen para o rei e para os seus convidados, mas também fala através de iletrados, como falava por John Bunyan para o próprio John Owen, e nos fala até hoje através do seu livro. Deus não quer saber se você é sábio ou se você
é estulto. Deus não quer saber se você é doutor ou se você é semi-analfabeto. Deus não quer saber se você é rico ou se você é pobre. Deus não quer saber se você mora num condomínio fechado de luxo ou se você mora numa choupana. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com outras coisas que estão aqui dentro e não aqui fora. É exatamente algo assim que Jonatas está dizendo. Deus pode vencer com muitos ou Deus pode vencer com poucos, porque não é em nós, não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é o nosso dinheiro, não é o nosso poder, não é o nosso domínio, não é o nosso comando, não é nada nosso. Tudo que é nosso é um zero à esquerda e o Senhor não precisa de nada disso. O que Jonatas está dizendo aqui é o seguinte: tudo vem do Senhor, tudo é dele, a vitória é dele, e tudo que ele fizer por nós é graça, é bênção e é misericórdia. E nesse aspecto, Jonatas começou a se empolgar para aquela batalha. É o poder do nosso Deus soberano que faz todas as coisas. Se o Senhor da glória está do nosso lado, nada pode ficar no nosso caminho, nada pode resistir ao Senhor. Por que isso? Porque o Joel quer determinada coisa e nada pode impedir o Joel? Não. Se Deus estiver do meu lado e Ele me impulsionar aquilo, é porque na verdade aquilo é desejo dEle. E por isso é que Ele está me estimulando a fazer aquilo. E aquilo não será um limitador para mim, porque na verdade aquilo é desejo do coração do próprio Deus. Não foi do coração de Jonatas o desejo de vencer os filisteus. Aquilo era desejo do coração de Deus. E ele insuflou no coração de Jonatas a fé necessária para que ele se movesse com apenas mais um homem e derrotasse a guarnição dos filisteus. Se Deus é por nós, o inimigo não vai ficar no nosso caminho. Qual é o inimigo que pode se interpor no caminho daquele que obedece os desígnios de Deus? Não é filisteu, não é dificuldade financeira, não é enfermidade, nem a morte é. Porque o dia que nós deitarmos aqui, nós chegaremos lá na glória. Nem a morte nos segura. Se Deus é por nós, onde é que está a enfermidade? Se Deus é por nós, onde é que está a dívida? Se Deus é por nós, onde é que está o abandono? Onde é que está a traição? Onde é que está a violência? Onde é que está a vergonha? Onde é que está a humilhação? Se Deus é por nós, esses inimigos, que para nós hoje talvez sejam filisteus, não representam mais nada. Como é que eu posso saber, então, se Deus está do meu lado, se Deus é por nós? Pela lógica do apóstolo Paulo, se vocês quiserem abrir Romanos 3, 8, 32, pela lógica do apóstolo Paulo, nós podemos descobrir se Deus é por nós. Porque ele diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Essa é a lógica do apóstolo Paulo. E essa é a lógica que deve estar no meu coração. Como é que eu sei se Deus está do meu lado? Ora, se Deus não poupou Jesus Cristo, Ele veio, morreu por mim, e por causa disso Ele recebeu todas as coisas do Pai, e se eu sou enxertado nele, como é que eu não vou receber as coisas também do Filho, se eu agora sou filho também? Essa é a lógica de Paulo. Se nós pudéssemos perguntar a um cristão sincero, que já se foi, talvez vítima de alguma enfermidade, de algum incidente, se ele gostaria de voltar e estar conosco no banco, eu duvido que ele quisesse. Vivendo a presença de Deus, antevendo a glória eterna, eu duvido que ele quisesse voltar. Mas se nós fizermos a mesma pergunta para qualquer um de nós aqui, todos nós queremos ficar. Porque nós entendemos que a nossa vida, embora de peregrinação, ela tem determinados objetivos, e por isso nós queremos ficar. Mas não nos enganemos, porque a maior prova da nossa vitória é aquilo que ainda está por vir. A prova da nossa vitória é quando nós, sem entender direito porquê, piscarmos os olhos. Mas quando abrirmos os olhos, nós piscamos os olhos a vida inteira. Mas um piscar dos nossos olhos vai nos fazer abrir os olhos em outro lugar. Vai ser num piscar.
e eu estarei em outro lugar. Vai ser num piscar, e o Filho de Deus estará em outro lugar. E ali teremos a maior prova de que Deus realmente estava do nosso lado. Porque nós vamos olhar para trás e vamos dizer, meu Deus, até a morte foi vencida. Os filisteus ficaram tudo lá para trás, e a morte foi vencida. Ressurreição, novo céu, a nova terra, a Jerusalém que desce da parte de Deus, as ruas, a cidade, o rio que corre, a árvore, que é uma árvore absolutamente louca. Se você olhar ali, Apocalipse 22, era uma árvore imensa pelo jeito, porque o rio corta, e a árvore fica dos dois lados do rio. Eu não sei como é que essa árvore consegue ficar ao mesmo tempo dos dois lados do rio. Eu não sei se ela é uma árvore imensa e faz algo parecido com um túnel, não sei. Mas eu sei que João descreveu assim, é uma árvore que está de um lado e do outro do rio. Então, uma árvore diferente. Esse Jesus despojou todos os principados e potestades, e por isso a vitória é nossa. Fez deles um show público lá na cruz do Calvário, e a partir daí eles não podem mais fazer nada. Ainda em Romanos 8, no verso 31, a pergunta de Paulo, se Deus é por nós, como é que faz o resto? Se Deus é por nós? E foi exatamente isso que Jonatas falou. Não sei quantos séculos antes, mas talvez aí 1000 ou 1100, 1050 anos antes, Jonatas falou algo muito parecido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É como se Jonatas perguntasse, se Deus é por nós, o que são 30 ou 36 mil filisteus? Se Deus é por nós, Davi pode ter se perguntado o que é um gigante. Se Deus é por nós, Moisés pode ter se perguntado o que é um mar na minha frente. Se Deus é por nós, o que são 185 mil assírios cercando a minha cidade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que tudo isso, meus irmãos? Porque a batalha é do Senhor. A batalha não é nossa. Precisamos tirar da cabeça que nós estamos em luta. Nós estamos como escudeiros do Senhor. Sim, acompanhando o Senhor na luta, mas a batalha é dele. A batalha não é nossa. E é por isso que ela já está ganha, porque é dele. Se fosse minha, eu estava frito. Mas ela está ganha, porque é do Senhor, não é minha. Qual é a diferença entre Saul e Jonatas? Saul era um homem que jogava pelo que era seguro. Resolveu ficar quietinho, esperando a segurança embaixo da árvore. Jonatas se arriscou. Meus irmãos, se gente que veio antes de nós não tivesse se arriscado, talvez vocês não estivessem aqui nessa igreja, talvez nós não tivéssemos ouvido falar do Evangelho do Senhor neste país, talvez nós não tivéssemos a Bíblia em nosso idioma, se gente não tivesse se arriscado, se todos resolvessem descansar embaixo de uma árvore, nós não teríamos sequer ouvido falar do nosso Deus. Precisamos nos arriscar mais. Onde é que nós queremos estar? Creio eu que nos braços do Senhor. E eu já estou indo aqui para a conclusão. E me lembro também daquele episódio de Pedro. Jesus morreu, foi sepultado. Não sei se Pedro entendeu direito que Jesus tinha ressuscitado, mas o fato é que Jesus foi se encontrar com Pedro lá na praia. E Pedro estava fazendo o quê? Pescando. É mais ou menos o seguinte, Jesus morreu, já foi enterrado. Não sei, eu vi o túmulo vazio, mas ainda não tenho certeza se foi ele mesmo que saiu de lá ou se tiraram ele, não sei, estão falando um montão de coisa por aí. Eu vou resolver jogar pelo que é mais seguro na minha vida. Vou fazer o que eu sei fazer. Vou pescar. Pegou o seu barquinho, os melhores pescadores que ele conhecia, montou uma tripulação e foi pescar. Voltaram de barco vazio, rede vazia. Um dos melhores pescadores, mas Jesus aparece na praia e diz assim, ué, vocês não pegaram nada? Você não sabe fazer isso? Você não confiou na sua força, no seu poder, nos seus recursos para fazer isso? Mas faz o seguinte, joga a rede do outro lado. E talvez Pedro tenha resmungado, sem reconhecer Jesus direito. Não sei como é, se ele estava reconhecendo Jesus. Talvez ele tenha resmungado, que esse sujeito sabe de pesca? Eu pesco a vida toda.
Quem é aquele sujeito lá na praia me mandando jogar para o outro lado? Eu estou a noite toda aqui pescando e não peguei nada. Mas talvez um conflito interior em Pedro tenha falado, gente, imaginou se é Jesus que está falando? E ele resolveu apostar, resolveu sair do seu seguro e resolveu arriscar do outro lado do barco. E naquele momento, a rede que foi lançada não mais sobre a palavra de Pedro, mas sobre a palavra de Cristo, voltou tão cheia que o barco quase afundou. Não foi sobre a palavra de um Cristo morto e enterrado, mas sobre a palavra de um Cristo ressuscitado. O mesmo Cristo que hoje continua vencendo por nós e nos dizendo, para de jogar a rede desse lado e joga do outro lado. Isso é o que se passa conosco. Nós precisamos ouvir mais o que Jesus nos manda fazer. Jesus é vitorioso e nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é o próprio Cristo Jesus. E apenas encerrando aqui, eu faço algumas perguntas a nós. Será que há algum desafio real para a nossa vida hoje? Será que temos algum desafio de fato rondando o nosso coração hoje? Nós vamos fazer o que para vencer? Confiar nos nossos próprios meios ou confiar em Cristo? Nós vamos confiar nos nossos esforços, nosso recurso, nosso poder, ou nós vamos confiar no Cristo ressuscitado? Meus irmãos, parece brincadeira boba de criança fazer essa pergunta, mas a nossa natureza nos joga para lá. E nós precisamos ser chamados de volta para a palavra dia após dia da nossa vida. Será que nós estamos tentando o meio mais seguro, o caminho mais seguro? Será que nós estamos escolhendo a árvore para ficar abaixadinho ali embaixo, até esperar a guerra passar? Ou será que nós queremos fazer como Jonatas? Pegar quem quiser ir conosco em nome do Senhor Jesus e vencer a batalha? Nós precisamos tomar algumas decisões. Quando nós ouvimos essa história, quando nós nos fazemos essas perguntas, nós precisamos tomar algumas decisões. Se você era um daqueles que havia passado para o outro lado, eu não sei se alguém aqui pode estar nessa situação. Não sei nem lá na minha igreja que eu conheço todo mundo. Porque nós somos assim, a nossa natureza faz isso. Se você pode ser um daqueles que passou para o outro lado, está em conflito, a minha sugestão, tome uma decisão nesta noite e volte para o lado do Senhor. Sabe por quê? Porque lá do outro lado a batalha vai ser perdida. Aqui a batalha vai ser ganha. É do lado do Senhor que se ganha a batalha e não do outro lado. Lembre-se que os filisteus com os 30 ou 36 mil perderam e os 600 de Israel ganharam a batalha. O lado de Deus sempre ganha, nunca perde. Se você esteve convicto, está totalmente convicto de ser um filho de Deus, mas tem experimentado lutas terríveis na sua vida, e todos nós as experimentamos, a minha sugestão, tome uma decisão nesta noite de entregar todas as suas batalhas nas mãos do Senhor. Tome iniciativas, mas segundo a palavra do Senhor. Entregue todas as suas lutas nas mãos do Senhor. Não deixe nada para você resolver. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confia nele e ele vai fazer tudo por você. Mas pode acontecer também que aqui haja alguém que não tenha a mínima convicção de ser filho de Deus. E para você eu sugiro que nesta noite peça a ele que salve a sua alma e faça de você um filho de Deus. São 3 possibilidades. Alguém que passou para o lado de lá e precisa voltar. Alguém que está aqui, mas enfrentando lutas cruéis, do lado de cá. E alguém que ainda está do lado de lá e é nativo do lado de lá, mas pode ser adotado do lado de cá. Amém?